Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia, segundo aquele que nos ensina, bem-aventurado aqueles que ofertam, aqueles que a palavra diz muito melhor ofertar do que receber. Devemos constantemente estar ofertando aquilo que o Senhor nos concede. De graça recebestes, de graças ofertastes. Suprir a necessidade do nosso próximo, quando falamos tanto no pão que entra pela boca, assim como o pão da vida que entra pelo ouvido. Sim, porque a fé vem pelo ouvir as boas novas. E as boas novas é a palavra de Deus, que é Cristo Jesus. Jesus, quando encontrava com uma multidão, ele sempre supria a necessidade do alimento espiritual que entra pelo ouvido, aonde a multidão estava a ouvir os seus ensinamentos, a sua sã teologia, aonde antes de despedir da multidão, ele os alimentava do pão que entra pela boca, aonde ele sempre nos ensina que o alimento espiritual é aquele que entra pelo ouvido. Quando o questionavam, ele dizia: o que contamina o homem é o que sai, de onde se procede toda saída do coração. Quando se dá importância ao alimento espiritual puro, sem hipocrisia, que entra pelo ouvido, santifica todo o interior e, consequentemente, o que sai puro, já não sai contaminado. Assim como o que entra pela boca sai pelo esgoto, onde ele dizia: o que contamina é o que sai da boca. É necessário, assim como a língua prova o sabor dos alimentos, é necessário ter o discernimento no ouvido para permitir com que somente aquilo que é puro adentre o nosso interior. Aquilo que temos o discernimento que não vem da benevolência e sim da maledicência, entra no ouvido e sai no outro. Não permitimos adentrar no nosso interior, porque uma pequena levedura leveda toda a massa, contamina. Por isso é importante a necessidade do discernimento para sempre discernir aquilo que estamos a ouvir. O Senhor é aquele que nos concede esse discernimento para estarmos sempre sendo advertidos segundo aquilo que nos é puro, que nos traz edificação pessoal. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Devemos sempre utilizar aquilo que é lícito para edificação individualmente e exortando no dia chamado hoje daquilo que é mutualmente, porque é necessário que todos estejamos na unanimidade do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, para alcançarmos as regiões celestiais e assim para estar sendo a própria bênção, porque aquele que é abençoado por ele, ninguém há de se amaldiçoar. Os dias vão bens e longos nessa terra por acatar as exortações francas, sinceras, muito melhor do que os lábios bajuladores, onde há interesse, sempre não se procede do nosso Senhor, porque o seu amor ele é incondicional,
sem interesse, assim como nós constantemente perseveramos, aquilo que de graça recebemos, compartilhamos de graça. O galardão vem do Senhor, Ele é aquele que nos dá estratégia dia após dia, onde não andamos com solicitude com esta vida como vivem os pagãos, preocupados com solicitude com esta vida. Nós perseveramos dia após dia, segundo buscando o reino dos céus e a sua justiça, em primeiro lugar, e Ele nos acrescenta tudo aquilo que nos é necessário, até mais do que pedimos, assim como temos demonstrado pelo bom proceder dia após dia, que Ele nos sustenta, nos capacita, nos fortalece, aonde perseveramos sempre como as bem-aventuranças daqueles que se ofertam, aonde Ele nos ensina, aquele que roubava, não roube mais. A casa é casa de oração, não fazeis dela de comércio, de covil, de ladrão e salteadores, mas investis aonde a traça e a ferrugem não consome e o ladrão não mina. Sempre na sabedoria viva e eficaz, o tesouro que está no nosso coração, que é Cristo ungido, Jesus, o Filho do Homem, que não habita em templos feitos por mãos humanas, mas a um coração contrito e arrependido, Ele não despreza e faz morada em nós. Esta é a nossa riqueza, a sabedoria válida para que os dias vão bens e longos nessa terra e ainda que se alcance a vida vindoura. Porque aquele que usa essa sabedoria para aquilo que é terreno e mundano, a palavra diz que se torna um nu, um miserável à beira do caminho a mendigar, por querer viver da esmola, acaba se tornando uma terra árida e sequidão no seu interior, por rejeitar a água que está constantemente a irrigar o nosso coração e nos mantendo não como um deserto, mas sim como um oásis, onde estamos constantemente, seja a adversidade, estamos sendo servidos por Ele, seja no pouco, seja no muito. Lembrai-vos sempre que aquele que usa do pão para suprir a necessidade para com o seu próximo, fazei em oculto, porque o Senhor contempla e os galardoa no devido tempo, aonde Ele nos ensina, aquele que compadece do seu próximo, acaba emprestando para o Senhor, e Ele no devido tempo nos galardoa. Mas fazeis sempre a piedade como fonte de alegria, jamais como fonte de lucro, porque Ele sonda a intenção da mente e do coração. Sempre lembrando que aquilo que uma mão ofertar, que a outra não veja. Não tocais trombeta quando ajudar os pobres e nas suas necessidades. Assim nos ensina o Senhor. E em mais um dia perseverai, sempre na orientação daquele que nos capacita e nos fortalece, e Ele nos ensina, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Assim Ele nos ensina, e assim perseverai, segundo Ele nos ensina, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.